Bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo à nossa escola dominical online. Nessa manhã, nós vamos estar abordando o tema e respondendo a pergunta: a oração em línguas é para todos? A gente tem isso como convenção na nossa igreja. Nós geralmente, no momento dos apelos, é perguntado quem deseja receber o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. E eu quero lhe incentivar mesmo e instigar e perguntar: você sabe onde na palavra diz, o que a palavra nos garante, que nós podemos afirmar isso com convicção? Sabe, a nossa fé não pode ser apoiada em achismos, em presunções ou em determinações nossas. A nossa fé é baseada na palavra. Aquilo que a palavra diz a nosso respeito, aquilo que a palavra diz, porque é Deus falando conosco. E aquilo que Deus fala é a verdade. E essa manhã nós vamos passear mesmo por alguns textos na palavra que nos dão confiança e convicção para podermos afirmar isso e podermos anunciar e convidar as pessoas a receber o batismo no Espírito Santo em fé. E até para que você, nas oportunidades que você tiver, você possa fazer esse convite sem duvidar, na certeza de que o Senhor irá cumprir com a sua palavra. E aí eu queria começar lendo com você lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 48. Aqui Jesus ele já havia ressuscitado e ele vai trazer uma instrução para os seus discípulos. Ele diz assim: vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Sabe, antes de a gente continuar entendendo, aquilo que a gente vai trazer e a gente vai mostrar pela palavra essa manhã, é que o batismo no Espírito Santo, ele é para todos. E que o batismo, a evidência de fato do batismo, a evidência inicial que nós vemos pela palavra, é a oração em outras línguas. E aí, para isso, nós vamos começar entendendo de fato o que é o batismo no Espírito Santo. Aqui Jesus ele traz para os seus discípulos a instrução para que eles não saíssem de Jerusalém até que recebessem do alto esse revestimento. O mesmo escritor, Lucas, quando está escrevendo o livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 4, ele registra o mesmo momento dizendo: e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. No versículo 8, ele traz ainda mais clareza, ele diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O batismo no Espírito Santo não é a invenção dos homens, não é uma ideia de um ministro. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Em Atos 2, nós vemos Pedro falando que o profeta Joel havia profetizado que o Espírito do Senhor recairia sobre os seus filhos, sobre as filhas, sobre os servos, sobre as servas. Os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. Isso está lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 28. É uma promessa da parte de Deus, o revestimento de poder do Espírito Santo. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós nascemos de novo e o Espírito Santo vem morar dentro de nós. A Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor é um só Espírito com Ele. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, que nós somos templo, morada, santuário do Espírito de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Mas quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós recebemos um revestimento de poder ainda maior. Para quê? Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Para nós sermos testemunhas do Senhor. Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre os discípulos e eles seriam testemunhas do Senhor em todos os lugares. Sabe, o Senhor, ele nos confiou uma grande missão: anunciar o evangelho ao perdido. Essa é uma missão que não cabe apenas a algumas pessoas, mas a todo cristão. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa é uma grande responsabilidade. Afinal, estamos carregando uma grande mensagem, que é poderosa para salvar e transformar a vida, tanto nessa terra quanto a eternidade de qualquer pessoa. Mas além disso, essa instrução, essa ordem, esse chamado de Deus para nós, ele vem carregado também de uma capacitação sobrenatural. Nós não pregamos apenas na força do nosso braço. Eu gosto que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses,
Ele fala do seu esforço para anunciar o evangelho, mas ele diz que não era simplesmente ele, era o poder de Deus operando através dele. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, Paulo diz: hoje eu sou o que sou. E a graça de Deus, pela graça ele era o que era, mas essa graça não tinha se tornado inútil para ele. Pelo contrário, ele tinha trabalhado muito mais do que os outros apóstolos. Mas ele destaca: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. O Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo nos reveste de poder para nós cumprirmos a missão e o propósito que o Senhor nos confiou. Nós podemos ver isso aqui em Atos, no capítulo 2. Atos capítulo 2, no versículo 1, quando nós temos o relato do batismo do Espírito Santo, quando veio essa promessa, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui nós temos o cumprimento da promessa a qual Jesus havia dito: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles aguardam e eles são cheios do Espírito Santo naquele momento. E é interessante observar que no versículo 14, antes, a Bíblia vai dizer que existiam naquela localidade pessoas de várias regiões que começam a escutar aquela voz, aquela alta voz, aquele barulho diferente, e quando se achegam para ver o que era, tinha cerca de 120 pessoas orando em outras línguas, e cada pessoa de localidades diferentes conseguia entender aquilo que ele estava falando em seu próprio idioma. Alguns ficavam maravilhados e diziam: o que será que isso quer dizer? Outros olhavam para os discípulos, os apóstolos e os discípulos ali reunidos e diziam: rapaz, eu acho que eles estão bêbados. Mas Pedro, no versículo 14 de Atos 2, diz: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disso e prestem atenção no que vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Pedro e os 11 apóstolos se levantam e explicam aquilo que estava acontecendo, o cumprimento da promessa de Deus, de que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Sabe, meu irmão, a presença de Jesus aqui na terra foi uma bênção e foi um grande marco na história da humanidade. Era Deus entre nós. Mas Jesus diz que quando ele fosse, ele nos mandaria outro Consolador, outro que era como ele. E ele estaria conosco, ele habitaria em nós, o Espírito Santo. E sabe, mais do que o teu Espírito Santo dentro de nós, nós podemos ter o revestimento de poder do Espírito Santo. Pedro aqui está falando isso para os israelenses. Ele diz no versículo 22: israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E aqui Pedro vai continuar o seu sermão, a sua pregação a respeito de Jesus. O que você percebe é que quando veio o batismo do Espírito Santo para aquele grupo, ele veio com um propósito. Qual era o propósito? Eles serem testemunhas do Senhor em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Pedro, junto com os apóstolos, cheios do Espírito Santo, se levantam e anunciam a salvação. No versículo 37 diz: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Qual o propósito do batismo do Espírito Santo? Nós sermos testemunhas do Senhor. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, dão testemunho a respeito de Cristo, e nós vemos cerca de quase 3.000 pessoas sendo acrescentadas ao número daqueles discípulos naquele dia. Em Atos, no capítulo 4, no versículo 23, a gente vai ver o relato também de Pedro e João voltando para a comunidade, para a igreja, após terem sido ameaçados de anunciar o nome de Jesus. Eles haviam operado um milagre, curado um aleijado, eles foram levados para serem interrogados e no final ameaçados para que não anunciassem mais o nome do Senhor. No versículo 23 diz: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram. E aí aqui vai relatar a oração que eles fizeram naquele momento. Mas eu quero destacar com você, o versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Sabe o que você percebe, que fique bem enfatizado mesmo, é que o propósito do batismo no Espírito Santo, do enchimento de poder, de sermos cheios do Espírito, o primeiro motivo é nós anunciarmos o Evangelho, é nós sermos testemunhas do Senhor por onde nós passarmos. Aqui a igreja ora, todos são cheios do Espírito Santo e anunciam a palavra de Deus. É importante nós entendermos o propósito, porque vai nos ajudar a entender que o batismo do Espírito Santo é para todos. Porque todos receberam essa missão. Não existe um filho de Deus que não seja incumbido da missão de anunciar o Evangelho. Talvez você diga: não, mas Deus só depositou esse poder para anunciar o Evangelho com poder sobre alguns, sobre os apóstolos primeiros, sobre os 12. Mas aqui, em Atos 2, no relato do batismo no Espírito Santo, se a gente atentar no capítulo 1, Atos 1, no versículo 14, diz assim: todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Aqui nós vemos que nesse primeiro relato da igreja de Atos, onde estavam todos reunidos, havia um grupo de cerca de 120 pessoas. E em Atos 2 nós vemos que todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos no capítulo 4, toda a igreja estava reunida, intercedendo pela vida de Pedro e de João e pelas suas próprias vidas, para continuarem a cumprir a missão de Deus de anunciar o Evangelho. E a Bíblia diz que todos são cheios do Espírito Santo. A gente não vai adentrar com tantos detalhes agora, mais para frente nós vamos ler essas outras passagens, mas em Atos 10, nós vemos que Cornélio, ele recebe uma direção de Deus para que Pedro fosse pregar o Evangelho para ele, e enquanto Pedro prega o Evangelho, Cornélio e a sua casa são batizados no Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo chega para uns irmãos em Éfeso, e ele fala sobre o Espírito Santo para aquelas pessoas, impõe as mãos sobre eles, e cerca de 12 homens naquela localidade são cheios do Espírito Santo, que eram os 12 homens aos quais Paulo estava pregando naquele momento. O que você entende é que o batismo no Espírito Santo não está reservado para algumas pessoas ou para um grupo seleto. Nós vemos pela palavra pessoas e mais pessoas sendo batizadas, e o próprio apóstolo Paulo chegando nas localidades e perguntando para as pessoas se elas já receberam o batismo no Espírito Santo. A gente vai ler essas passagens mais à frente com calma, mas eu quero que você entenda que o batismo no Espírito Santo não está reservado só para algumas pessoas, mas é algo para todo cristão, porque todo cristão recebeu a incumbência, o chamado, a missão da parte de Deus de anunciar o Evangelho. 1 Pedro, no capítulo 2, diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, geração eleita. Ele diz que o propósito disso, o fim é nós anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Nós temos essa missão da parte de Deus, e não apenas a missão, a capacitação sobrenatural, que vem também com o batismo no Espírito Santo. Mas eu quero agora destacar com você e nós vermos o quanto a oração em outras línguas está presente nos relatos do batismo no Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 2, como nós lemos agora há pouco, todos estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a orar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia. A oração em outras línguas não é uma oração que a gente entende com a nossa mente natural, não é uma oração que se ensina, é uma oração concedida pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos receberam essa dádiva, todos passaram a falar em outras línguas, a orar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Eu quero ir com vocês também lá para Atos, ainda no capítulo 2, para destacar aqui a variedade de línguas. No versículo 5 diz assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E aqui vai listar as localidades de todos eles. Mas eu quero que você perceba aqui a operação da variedade de línguas atuando sobre aqueles que foram batizados com o fim de alcançar o perdido, com o fim de alcançar aqueles que estavam naquela localidade. Ser um sinal mesmo, uma manifestação de Deus com o fim de alcançar outras pessoas. Em Atos, no capítulo 8, no versículo 14, aqui antes nós temos Filipe, que havia sido levantado anteriormente como diácono na igreja. Ele vai até Samaria e ele anuncia o evangelho para aquela cidade. No versículo 4 diz assim: enquanto isso, Atos 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe estava pregando o evangelho em Samaria e nós vimos que os sinais acompanhavam a pregação de Filipe. Pessoas eram salvas, pessoas eram curadas, endemoniados eram libertos e a manifestação do poder de Deus estava ocorrendo naquele lugar, ao ponto de que a salvação naquela cidade provocou alegria naquela cidade. Mas eu quero que você perceba, no versículo 9 diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então aqui a gente vê um homem chamado Simão. Ele era conhecido como Simão, o mago, e aí o pessoal acreditava que ele tinha grande poder, ele fazia magias, mas quando ele se encontra com o evangelho e vê a multidão seguindo a Filipe, ele também crê no evangelho e também se batiza. E o batismo aqui especificado é o batismo nas águas. Então Simão, ele se converte ao evangelho, ele sabe dos milagres, do poder operando através de Filipe, ele vê os milagres ocorrendo e acredita no evangelho e segue Filipe de perto, acompanhando os milagres praticados. O versículo 3 diz: ele observava extasiado os sinais e grandes milagres praticados. No versículo 14 diz assim: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João,
Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo. Sabe, o que eu quero que você perceba aqui nessa passagem é que Simão, quando vê os apóstolos indo, impondo as mãos sobre as pessoas sendo batizadas, ele se surpreende ao ponto de pedir aos apóstolos, perguntar para eles quanto ele podia pagar, quanto dinheiro ele poderia usar para poder receber esse poder. Quanto é que eu pago? É R$100, é R$200, eu pago R$1.000, mas eu quero ter esse poder de botar a minha mão sobre as pessoas e elas serem batizadas no Espírito Santo. Sabe, o que eu quero que você perceba aqui, a gente não pode, obviamente, afirmar com 100% de certeza o que é que o Simão via nas pessoas que eram batizadas que o fez desejar esse dom ao ponto de pedir a Pedro para pagar para receber esse dom. A Bíblia não deixa claro, a Bíblia só diz que ele via as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo conforme os apóstolos impunham as mãos, e isso despertou nele o desejo de ter isso também ao ponto de pedir aos apóstolos, ao ponto de oferecer dinheiro para poder receber esse dom, essa capacidade, esse poder de impor as mãos e as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Sabe, Simão ele já tinha visto sinais, já tinha visto milagres, mas o batismo no Espírito Santo trouxe uma evidência externa, trouxe uma evidência por fora que o surpreendeu ou que o chamou a atenção para entender que sobre eles havia um poder diferente. Porque convenhamos que Simão ele poderia ter oferecido dinheiro a Filipe para poder pedir o mesmo poder para curar os enfermos, o mesmo poder para expulsar demônios. Mas o que será que os apóstolos, o que será que as pessoas que recebiam o batismo no Espírito Santo expressavam ao ponto de o próprio Simão desejar o poder de batizar as outras pessoas? Sabe, eu quero aproveitar antes da gente continuar, deixar algo bem claro aqui. Quem batiza as pessoas no Espírito Santo não são os homens, mas é Jesus. Amém? A promessa é uma promessa de Deus e Jesus disse que enviaria os seus discípulos, enviaria o Espírito Santo. Nós somos apenas canais e instrumentos de Deus. E por isso o batismo do Espírito Santo também pode vir de diversas maneiras, né? Nós temos na Bíblia, como em Atos 2, as pessoas estavam reunidas no mesmo lugar e de repente veio o batismo do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 8, como nós estamos vendo aqui, as pessoas, Pedro e João impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas. Em Atos 10, nós vamos ver já, Pedro estava pregando a mensagem e enquanto ele pregava, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Sabe, não importa o meio, mas quem manda o batismo do Espírito Santo é Jesus. Mas você e eu podemos ser instrumentos e canais para que as pessoas recebam também o batismo do Espírito Santo. Mas para a gente passar para a próxima passagem, o que eu quero que você entenda aqui é que havia nas pessoas que eram batizadas no Espírito Santo uma evidência externa que não era cura de milagres, que não era a alegria da salvação, que não era a libertação dos demônios. Havia nela algo que era colocado exteriorado, que chamou a atenção de Simão. Por mais que nós não possamos afirmar com 100% de certeza que aqui o que chamou a atenção de Simão foi a oração em outras línguas, é bem propício e bem possível que tenha sido isso. Mas nós vamos ler em outras passagens em que podemos ver ainda com mais clareza que aqueles que recebiam o batismo do Espírito Santo recebiam o dom da oração em outras línguas. Em Atos, no capítulo 10, por exemplo, no versículo 44, Pedro ele fala, vai até Cornélio para pregar o evangelho inspirado pelo Espírito Santo. E no capítulo 44, no versículo 44 diz assim: enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse:
Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Sabe, eu quero até aproveitar mais uma vez esse ponto aqui, esse parênteses abrir, é que as pessoas que receberam o batismo do Espírito Santo aqui não tinham nem sido batizadas nas águas ainda. Eles ouviram a mensagem do Evangelho enquanto Pedro pregava, e enquanto ouviram a mensagem, fé foi gerada no coração deles, e nós somos salvos pela fé. Então naquele momento eles foram salvos, e enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo veio sobre cada um deles. E depois eles foram batizados nas águas. Algumas pessoas dizem, não, eu preciso primeiro me batizar nas águas para poder receber o batismo do Espírito Santo. Não, eu preciso de muitos anos de evangelho para poder ser baseado no Espírito Santo. Não, aqui os irmãos eles haviam acabado de nascer de novo. E também já receberam de bônus o batismo no Espírito Santo. Mas perceba no versículo 46, versículo 45, Pedro e aqueles que estavam com Pedro, eles se admiraram de ver aquelas pessoas sendo revestidas e recebendo o batismo do Espírito Santo. E o que é que eles observaram nessas pessoas que atestaram, que confirmaram para eles que o batismo do Espírito Santo estava sendo recebido por aqueles irmãos gentios? Qual era o sinal? Qual era a prova? Nós vemos no versículo 46, ele diz, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. O falar em línguas era o sinal notório, externo, a evidência que garantia para os apóstolos naquele momento que os gentios estavam recebendo também o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 19, no versículo 1 diz assim, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou, então que batismo vocês receberam? Eles responderam, o batismo de João. Paulo explicou, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Perceba aqui que Paulo chegou para esses irmãos que nem tinham ouvido falar ainda que existia Espírito Santo. Paulo anuncia o Evangelho para eles, fala que João estava falando de Jesus, o nosso Salvador, aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles creem na mensagem, são batizados em nome de Jesus e logo após isso, Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o batismo no Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando eles recebem, tanto eles falavam em línguas como profetizavam. Eu quero que você perceba e que fique bem firme mesmo no nosso coração, é que enquanto nós vemos os relatos do batismo do Espírito Santo durante o livro de Atos, nós vemos constantemente, o relato da oração em línguas, a evidência, e isso atestando e até confirmando para os apóstolos de que os irmãos haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Perceba também aqui em Atos capítulo 19 que Paulo tinha o recebimento do Espírito Santo como algo tão básico na vida do cristão, que quando ele chega para esses irmãos, ele já pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não perguntou apenas se eles haviam crido em Jesus. Paulo não havia apenas perguntado se eles ouviram a mensagem de Jesus. Ele disse, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo estava empenhado em anunciar o Espírito Santo também, o derramamento, o enchimento do Espírito. O próprio Jesus disse para nós que seria melhor que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Sabe, o batismo do Espírito Santo não é uma dádiva só para alguns, não é um presente de Deus reservado para alguns filhos seletos. O batismo do Espírito Santo é algo que Deus tem para todos os seus filhos. O Espírito Santo é um presente de Deus, é alguém, é uma pessoa, o Espírito Santo, da qual nós recebemos esse revestimento de poder, para nós sermos testemunhas do Senhor por onde nós passarmos. Isso não está restrito a algumas pessoas ou a um grupo seleto,
mas está disponível para todo aquele que crê. E eu quero incentivar você mesmo, se você está nos ouvindo e você, por algum motivo, fica receoso de receber o batismo no Espírito Santo, ou pensa, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu não consigo, não é na sua capacidade, aquilo que nós recebemos da parte de Deus é pela fé, e o batismo no Espírito Santo não é algo reservado só para alguns, ou do qual você precisa de muitos pré-requisitos para receber. Você precisa nascer de novo e crer, meu irmão. Paulo, ele anuncia o evangelho, as pessoas creem, ele já impõe as mãos. Nós vimos agora há pouco em Atos 10, as pessoas recebendo Jesus e já recebendo o batismo do Espírito Santo. E mais uma vez, em todos esses relatos, nós vemos a evidência da oração em outras línguas. Não ache que isso não é para você. Pelo contrário, receba mesmo da parte de Deus e usufrua dessa bênção que vem da parte do Senhor. Sabe, a oração em outras línguas, o propósito dela, ela vem para nos edificar a nós mesmos. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios, no capítulo 14, e vou abrir aqui, 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 2 diz, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, e sim para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. A oração em outras línguas não é simplesmente orar em outro idioma, é orar segundo uma inspiração mesmo do Espírito, em uma língua não conhecida por nós, que nós não conseguimos entender com o nosso entendimento, mas que é entendida por Deus. Porque por mais que a nossa mente fique infrutífera, o nosso Espírito ele está orando. É uma oração do Espírito concedida pelo Espírito Santo. Nós somos um homem constituído de 3 partes. Nós somos um espírito, em essência, nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e nós habitamos no corpo. E a oração em outras línguas é a nossa oração do Espírito, é a oração no Espírito. Eu espero que você possa estar compreendendo e entendendo a mensagem essa manhã. Eu quero aproveitar e esclarecer também algumas coisas sobre a oração em outras línguas. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo ele vai falar sobre as manifestações do Espírito. E aqui ele cita a variedade de línguas. E é bom a gente entender que a variedade de línguas aqui citada em 1 Coríntios, no capítulo 12, diz respeito ao dom e manifestação para abençoar a igreja. Paulo ele vai dizer que os dons, o propósito da manifestação do Espírito era a edificação do corpo. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, inclusive ele vai dizer, versículo 10, diz, há outro a operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, a um é dado variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. O que você percebe é que aqui Paulo está falando da operação do Espírito com vista à edificação do corpo de Cristo. Existe a oração em línguas que serve para a nossa edificação pessoal. Essa é a oração em línguas que é para todo cristão. Essa é a oração em línguas que é da vontade já de Deus que você receba. Não é reservado para algumas pessoas. E existe o dom dado pelo Espírito Santo para algumas pessoas em oportunidades específicas da variedade de línguas. Essa aqui é uma operação do Espírito para abençoar a igreja, com vista ao aperfeiçoamento da igreja. A oração em línguas individual é com vista ao próprio crescimento. É importante a gente entender isso, porque ainda no capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte no versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm o dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar as línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Paulo aqui no final do capítulo 12 vem fazendo algumas perguntas retóricas, e a resposta para essas perguntas é não.
Inclusive, quando ele diz aqui, todos falam em línguas, a resposta para essa pergunta é não. E aí eu quero trazer essa passagem, porque talvez você, quando lê, você se pergunte, então quer dizer que a oração em outras línguas é só para algum grupo? Paulo aqui está dizendo que, perguntando, todos oram em línguas? E a resposta para essa pergunta, no contexto aqui, é não. Então, a oração em línguas não é para todos. Perceba que no versículo 27, Paulo está falando que Deus ele depositou no corpo os membros individualmente. Ele diz no versículo 28 que Deus estabeleceu uns na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, e aí que ele começa a listagem. Sabe, a oração em línguas com vista a abençoar o corpo de Cristo, com vista a abençoar e edificar a igreja e os nossos irmãos, não vai ser para todos. Deus vai usar algumas pessoas em nossos cultos, em nossas reuniões, com a variedade de línguas, com vista a abençoar os outros, com vista a edificar a igreja. Deus não vai usar a todos nesse sentido, mas a oração em línguas para edificação pessoal, isso é para todo cristão, isso é para todos nós. E no capítulo 14, inclusive, no final, Paulo vai dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar, e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Sabe, Paulo aqui ele vai trazer algumas instruções no capítulo 14 sobre como as pessoas deveriam se conduzir no culto. A igreja de Coríntios era uma igreja que havia muitas manifestações do Espírito e às vezes acontecia de forma muito bagunçada. E a gente vai tratar até comentar algumas coisas desse capítulo já. Mas quero que você perceba que Paulo vai trazer algumas regulamentações aqui para como deveria acontecer até mesmo a manifestação do dom de línguas na reunião pública. Uma coisa, você imagina você me assistindo aqui agora, nessa transmissão online, e eu começo a orar em outras línguas. Você não vai entender. A minha mente vai ficar infrutífera, a sua também. A gente não vai entender aquilo que está sendo orado, a não ser que Deus dê a interpretação. Mas eu vou estar sendo edificado. Eu vou estar sendo acrescentado. Porque o Espírito Santo vai estar concedendo ao meu espírito essa oração e eu vou estar orando à vontade do Pai. Paulo diz que aquele que em outras línguas dá bem, graças a Deus. Ele está agradecendo, está orando, está intercedendo. É uma oração mesmo inspirada pelo Espírito Santo. Mas você não vai ser abençoado através dessa oração, a não ser que haja interpretação. Mas se o dom de variedade de línguas operar, ele vai vir com um propósito que você seja alcançado, e não que eu seja edificado. Você consegue me entender? Os dons e a manifestação do Espírito visam a edificação da igreja, do irmão. O fim proveitoso é abençoar as pessoas que estão ao meu redor, a minha igreja. Mas a oração em línguas de forma individual é para edificação própria. Como nós lemos aqui no capítulo 14, no versículo 2, Paulo diz, quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. No versículo 4 ele diz, mas o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Perceba mais uma vez, a oração entre as línguas ela é para edificação pessoal. Então talvez alguém também ao ler o capítulo 14 de 1 Coríntios, ache que Paulo está desincentivando a oração em outras línguas. Mas se você ler com atenção, no versículo 3, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Versículo 4, o que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba a edificação. Qual é o desejo de Paulo? Todos orem em línguas, todos tenham essa prática. Mas Paulo aqui está falando sobre a reunião da igreja. E mais uma vez, na reunião na igreja, vai ser mais proveitoso para o meu irmão que eu fale uma profecia. O que é uma profecia? Uma palavra inspirada por Deus para exortar, consolar ou edificar. É mais proveitoso que eu fale uma profecia, uma palavra entendível, uma palavra que seja capaz, apta para ser entendida, do que eu ficar orando em outras línguas e ninguém entender nada. Você consegue me entender? E aí Paulo diz que nesse contexto
é superior, é mais vantajoso, é melhor a profecia do que a oração em outras línguas, a não ser que essa oração em outras línguas seja interpretada. Mas, mais uma vez, eu torno a dizer, a oração em outras línguas pública para abençoar a igreja é um dom dado pelo Espírito Santo para algumas pessoas, conforme Ele quer, quando Ele quer. Não é a gente que escolhe quando esse dom vai operar. A gente se coloca disponível e desejoso, e o Senhor, segundo a vontade dEle, Ele derrama e nos usa nesse dom. Mas a oração em outras línguas é algo que está disponível para todos nós, a quais nós devemos utilizar e realmente aproveitar dessa bênção. Paulo vai dizer em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ele fala que as orações, os cânticos espirituais, eles trazem edificação para nós mesmos, eles nos enchem do Espírito Santo. Em Judas, no capítulo 1, no capítulo que há, Judas, capítulo 1, no versículo 20, só abrir aqui. Ele diz assim: mas vocês, meus irmãos, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Ele fala sobre essa edificação da fé enquanto a gente ora no Espírito Santo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 14, eu vou ler essa passagem aqui também para você. 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 13, diz assim. Versículo 14 diz: porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Perceba que Paulo aqui está falando ainda no mesmo contexto da oração em outras línguas e da profecia. E ele fala dessa oração no Espírito, ser essa oração em línguas, ser essa oração no Espírito, a qual ninguém entende, a minha mente fica infrutífera, mas o meu Espírito está orando de fato. E com isso nós estamos nos edificando a nós mesmos. Sabe, a oração em outras línguas é uma prática que está disponível para todo filho de Deus, para todo cristão, porque é um presente, é uma dádiva, é uma evidência mesmo do batismo no Espírito Santo, desse revestimento de poder. Sabe, eu quero incentivar você, se você é batizado no Espírito Santo, a viver essa prática de oração em outras línguas, viver uma vida cheia do Espírito, vai nos deixar sensíveis e atentos para a vontade do Senhor, vai fortalecer a nossa fé e a gente vai fazer com mais excelência a vontade do Senhor para nós. Paulo, ele vai falar aqui ao longo do capítulo 14, você vai poder estar lendo depois, sobre essa importância, esse cuidado da oração em outras línguas publicamente. E aí ele vai trazer essa exortação no versículo 27, ele diz assim: no caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Paulo aqui ele vai trazer mais uma vez essa ordem de como as coisas devem se configurar na igreja. E aqui ele fala que no culto, mais uma vez, nessa reunião pública, se alguém está conduzindo, não é proveitoso que tenham 2 ou 3 aqui orando em línguas e não haja interpretação. Me entenda que é diferente de nós todos aqui reunidos, todos já batizados no Espírito Santo, e nós combinarmos, vamos todo mundo orar em outras línguas. Todos vão estar se edificando a si mesmo. Mas se apenas um ficar aqui orando em outras línguas e os outros ficarem apenas ouvindo, só o que estiver orando é que vai ser abençoado.
E por isso que Paulo fala, nessa reunião, nesse momento público, nesse momento que é para que os outros sejam alcançados, que seja um após o outro, que seja um de cada vez. Mas nos momentos de nós nos enchermos juntos, nós buscarmos do Senhor junto, nós não temos impedimentos para nós praticarmos isso. Amém? Eu quero só fazer uma recapitulação com você de tudo aquilo que a gente viu, para que isso fique bem claro no seu coração. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para nós sermos testemunhas do Senhor. Todo filho de Deus ele foi chamado com essa missão de anunciar o Evangelho. Logo, todos nós precisamos desse revestimento de poder para nós anunciarmos com poder a missão que Deus nos deu. Além disso, nós vimos em Atos 2, os discípulos e cerca de 120 pessoas sendo reunidas, recebendo o batismo no Espírito Santo e apresentando a evidência bíblica da oração em outras línguas. Em Atos 8, nós vemos Simão observando naqueles que eram batizados no Espírito Santo um sinal que lhe chamava a atenção. A Bíblia não deixa claro se era a oração em outras línguas, mas nós podemos ser tentados a afirmar que sim. Mas para corroborar com isso, nós não só temos essas duas passagens. Em Atos 10, a partir do versículo 44, nós vemos Pedro pregando na casa de Cornélio. Aqueles que ouvem a mensagem são cheios do Espírito Santo e os irmãos atestam que eles receberam o batismo do Espírito Santo porque ouvem, eles veem eles orando em outras línguas. Em Atos 19, os cristãos em Éfeso recebem o batismo no Espírito Santo e tanto falam em línguas quanto profetizam. A oração em línguas para edificação pessoal é diferente dessa manifestação com o objetivo de alcançar a igreja. A oração em outras línguas ela edifica nós mesmos e o dom da variedade de línguas vem para abençoar os irmãos, a congregação. A oração em outras línguas você pode orar consigo mesmo, para com Deus. Paulo diz que não deveria ser proibido ninguém de orar em outras línguas. Mas na reunião pública, se você estiver à frente, que é mais proveitoso trazer uma palavra com entendimento do que só ficar orando em outras línguas. Amém? Mais uma vez, não estamos impedidos de nas nossas reuniões orarmos em outras línguas, pelo contrário, nós devemos nos encher mesmo. Nós precisamos buscar cada vez mais da parte do Senhor. E é numa reunião pública onde todos estamos cheios do Espírito Santo, batizados, na verdade é uma ótima oportunidade para nós crescermos nisso e todos nós estarmos nos edificando a nós mesmos. Mas Paulo vai enfatizar, inclusive, no capítulo 14, que se chega um incrédulo, para ele vai ser mais abençoado se houver uma profecia para ele, porque ele vai entender aquilo que vai ser falado. E por isso, na reunião pública, quando alguém está se dirigindo às pessoas, se essa pessoa orar em outras línguas, é importante que haja a interpretação, para que não seja apenas ela mesma se edificando a si mesma. Nós vimos também aqui que a oração em outras línguas ela vem para edificar nós mesmos, ela nos enche do Espírito Santo e ela edifica a nossa fé. Não é uma oração para os homens, não é algo com a nossa mente. Paulo diz que a nossa mente fica infrutífera, ninguém entende aquilo que está sendo orado, com exceção de se Deus der a interpretação, logo também não é algo ensinável. Amém? Quero aproveitar essa deixa e dizer, se você está nos ouvindo e você ainda não é batizado no Espírito Santo e deseja isso, mas às vezes fica receoso, não sabe se é para você, eu espero que essa manhã possa ter lhe ajudado a ter mais convicção de que isso é algo para você também e que a oração em línguas também é algo para você. Quando é feito o apelo e que é conduzido as pessoas para a sala dos conselheiros para ser ensinado sobre o batismo, as pessoas não vão lhe ensinar a falar em outras línguas, as pessoas não vão lhe botar a pressão. É o Espírito Santo, é Jesus que vai derramar sobre você o batismo no Espírito Santo, utilizando os canais, as pessoas que estiverem ali naquele dia como canais de Deus para lhe transmitir e orar pela sua vida. Amém? Mas quem batiza as pessoas é Cristo, e essa é a vontade dele para todos nós. Amém? E juntamente com a oração em outras línguas. Amém? Espero que você possa ter sido acrescentado mesmo essa manhã. Oro mesmo para que o Senhor continue esclarecendo mesmo da sua vontade, da sua palavra, para mim e para a sua vida, e possamos caminhar na prática mesmo dessa palavra, edificando-nos a nós mesmos, nos enchendo do Espírito Santo, edificando a nossa fé santíssima, para nós cumprirmos com ousadia e com excelência tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém?
Queria aproveitar, agora a gente vai estar se dirigindo para um outro momento também do nosso culto, nossos dízimos e ofertas, lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo falando para os filipenses das ofertas que ele recebia da parte deles, ele diz assim, Filipenses 4, no versículo 18, diz assim, abri em Colossenses, Filipenses 4, versículo 18, diz assim, recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido até desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Esse não é um momento simplesmente de recolhimento de recursos, esse não é um momento simplesmente para que você utilize o seu dinheiro, esse é um momento também de adoração mesmo e de consagração ao Senhor. Reconhecimento mesmo de que Ele é quem tem feito chegar tudo em nossas mãos e de que a nossa dependência está nele. E também como um ato de gratidão ao Senhor. Paulo diz que as ofertas dos filipenses subiram a Deus. Elas foram para Paulo, amém? Esse dinheiro não foi enviado para Deus, porque Deus não precisa de ouro, de prata. Deus é completo e pleno, Ele não necessita de coisa alguma. Mas a sua obra necessita de recursos para manter as igrejas, para o envio de missionários. E Paulo aqui diz que essa oferta que foi enviada subiu a Deus como um aroma agradável, como um sacrifício a Ele. Então a gente vai ter essa oportunidade agora de estar ofertando e contribuindo também com a obra do Senhor. Você pode estar fazendo isso através do Pix da nossa igreja que está aí na tela. Eu quero orar com você e logo em seguida a gente vai estar finalizando. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de contribuir com o seu reino, Senhor. Sim, Pai, eu oro para que cada irmão, Pai, possa estar suprido em todas as áreas, Senhor. Eu oro para que nada falte, Senhor. Se alguém necessita de porta de emprego, Senhor, que essa porta apareça, Senhor. Sim, Pai, se alguém necessita nesse momento, Pai, de provisão, Senhor, eu oro pelos teus recursos chegando, Senhor. Recursos em abundância, Senhor, para que eles superabundem também em toda boa obra, Pai. A tua palavra diz que aquele que roubava não deve roubar, mas trabalhar para que tenha com que acudir o necessitado, Senhor. Nós não queremos apenas o necessário para a nossa existência, Senhor, mas queremos ter em sobra, Senhor, para acudir aqueles que necessitam, Pai. Nós te damos graças por essa oportunidade, Pai, fazemos por amor, com alegria ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero lhe convidar para logo mais à noite estar com a gente no nosso culto de celebração às 18 horas. Espero que você tenha sido ricamente abençoado essa manhã e te aguardamos mais tarde aqui na igreja. Fica na paz.